Shalom Uvracha. Nossa Parashá nos conta que os dias de Sará foram 100 anos e 20 anos e 7 anos, e esses foram os dias de Sará. Por que a Parashá escolhe para a gente esse jeito de falar sobre a vida de Sará e já não fala direto que a Sara faleceu com 127 anos? Porque a Torá fala que os dias dela foram, que a vida dela foi 100 anos, e a vida dela foi 20 anos, a vida dela foi 7 anos. Diz o Rashi, é para te dizer que ela, com 100 anos, tinha a beleza de uma menina de 7, e pela Torá, a pessoa só é condenado se ele fez uma coisa errada, se ele fez essa coisa errada depois de 20 anos. Quer dizer, até 20 anos não começa a contar as coisas erradas que a gente fez. Quer dizer, a gente não recebe uma condenação por isso. Então ela com 20 anos, ela não tinha, vamos dizer assim, com 20 anos ela era considerada como alguém que nunca fez nada de errado na vida. Por isso que a Torá fala, ela tinha 100 anos, os dias da vida dela foram 100, foram 20, foram 7, que ela com 100... é como se ela tivesse 7 em beleza e 20 em pecados. Quer dizer, a pessoa de 20 não começou ainda a contar os pecados, e a menina de 7, ela ainda é linda. Não é como a senhora de 100 que já está um pouquinho enrugada. Então ela com 100 tinha a beleza de 7 e os pecados de 20. Quer dizer, 100% de beleza e 0 de pecados. E a Torá continua nos contando que ela faleceu num lugar chamado Kriyat Arba, e a Torá explica que essa Kriyat Arba é a cidade de Hebron. Isso foi na terra de Canaã, diz a Torá. E veio Abraão agora falar umas palavrinhas. Falar umas palavras, então está escrito que vaiavô Abraão lispod lesará velifkotá. Falar umas palavrinhas sobre ela, isso está escrito em letras normais. Velifkotá, no velifkotá, a letra Kaf, ela está pequenininha. Não sei se vocês conseguiram ver isso. A letra Kaf do velifkotá, ela está pequena. Quer dizer, na hora que a Torá fala que ele veio chorar por ela, esse chorar por ela, o principal da palavra chorar, a letra que está bem no centro da palavra, ela está pequenininha. E essa letra é a letra Kaf. E ela está pequenininha e ela é a letra Kaf. E Kaf, em hebraico, o valor numérico é de 20. E a gente falou agora que ela era considerada em relação a pecados como alguém que nunca fez pecados. Por quê? Porque os pecados só começam a contar a partir dos 20. Ou seja, o tribunal divino, mesmo que é exigido de nós educarmos as nossas crianças a partir dos 3 aninhos de idade, a gente vai ensinar a criança, só que o tribunal divino só pode condenar alguém pela coisa errada que ele fez, dar um castigo para alguém com 20. Quer dizer, a menina com 12 anos, pela Torá, ela já é obrigada a cumprir os mandamentos divinos, mas ela não recebe ainda um castigo por não ter cumprido. Ela recebe um prêmio por ter cumprido. Essa que vai ser a diferença. Então ela está no lucro. Entre 12 e 20 você está no lucro. Tudo que você fez de bom, você recebe um grande pagamento lá em cima pelo que você fez de bom. E tudo que você fez de ruim, você não recebe castigo nenhum. Quer dizer, ainda não é contado. Então, na hora que Abraão ele vai chorar por ela, aí a letra central da palavra chorar, que a letra Kaf, que o valor numérico dela é 20, representando os 20 anos da Sara, ela está pequenininha. E daqui diz Rashi que Abraão ele não chorou muito por ela. Quer dizer, isso que a letra central da palavra chorou está pequena, vem nos mostrar que a Torá vem nos ensinar que ele chorou pouco. E agora o segredo que está por trás disso, por que ele chorou pouco? Porque o principal da nossa vida é que a gente vai fazer coisas boas e não vamos fazer coisas ruins.
para isso a gente vive. A alma desce para o mundo. Você é a alma em primeiro lugar. Você desce para o mundo, você ganha uma roupa linda que é o seu corpo. O corpo é a roupa da alma, você continua sendo a alma. O corpo, depois que a alma sai do corpo, é uma roupa no armário. É uma roupa, um trapo velho enterrado. Então, o que acontece na prática, sendo que nós somos a alma, e a gente desce para esse mundo, a gente recebe um corpo como equipamento para fazer o trabalho divino. E esse corpo a gente traz para ele santidade. E a gente não pode trazer para ele impurezas. A santidade a gente traz por meio de fazer coisas boas, por meio de cumprir os mandamentos divinos. As impurezas a gente traz para o corpo quando a gente transgride os mandamentos divinos. E por causa disso, sendo que a Sara, ela tinha feito o trabalho dela nesse mundo da maneira correta, quer dizer, esses 20 anos que a Torá fala sobre ela, que compara toda a vida dela a uma menina de 20, que ela não tem nenhuma condenação lá no tribunal divino, ele é representado pela letra Kaf pequenininha, que ela quer dizer assim, tá vendo, graças a Deus, quando a pessoa veio para o mundo e ela fez o que precisava fazer, você tem que festejar, você não tem que chorar, mas a gente é obrigado a chorar porque a pessoa faleceu. Então a gente só chora um pouquinho. Só um pouquinho. E agora vamos entrar nesse detalhe, o que a Torá está ensinando para a gente. O Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande tzadik, que escreveu o clássico da Kabbalah, que é o livro do Zohar, e nós que somos Baruch Hashem, entendidos nesse assunto, essa é a nossa praia, pode-se dizer. Cada um tem a sua especialidade. Então, no nosso caso, a gente estuda a parte oculta da Torá, a gente estuda o Zohar, e muito do que eu trago para vocês aqui é do Zohar. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele explica essa parashá Chayei Sarah de acordo com o lado oculto da Torá. Ele explica ela no Zohar que essa parashá ela nos traz uma representação, ela está nos ensinando todo o trajeto da alma, desde que a alma desce para esse mundo, ela faz aqui o trabalho divino, ela volta para o próximo mundo. Tudo isso está por trás dessa nossa parashá, está indicado no entre linhas, vamos dizer assim. E na prática não é ainda o nosso assunto da aula de hoje, mas já é a propaganda da próxima aula. De qualquer maneira, o nosso assunto de hoje é assim: o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele deixou no testamento dele que no dia do falecimento dele tinha que fazer uma festa, porque a pessoa ganhou uma corrida de obstáculos e está todo mundo chorando. Esse mundo é uma corrida de obstáculos. Cada obstáculo que a gente pula, a gente ganha pontos nessa corrida. E depois, quando chega no final da corrida, sendo que a gente tem mais pontos positivos do que pontos negativos, então a gente ganha essa corrida, tem que festejar, não tem que chorar. Então o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele falou que no dia da morte dele todo mundo tem que festejar. E eu pensei muito nisso essa semana. Passei por uma situação bem difícil. Na quarta-feira, 3 da manhã, eu senti dores, assim, coisas que nunca tinha sentido antes. No começo a gente fica feliz, porque se você sente uma dor, quer dizer que você está vivo. A pessoa, quando a alma sai do corpo, você já não sente mais o corpo. Mas a dor estava tão insuportável que eu comecei a vomitar de dor. A minha esposa me levou para o hospital, colocaram um soro com os remédios fortes, e graças a Deus a dor passou.
E eu pensei que já tinha terminado o assunto. Me mandaram para tomografia. Quando chegou a resposta da tomografia, a médica já correu para mim assim, dava para ver nas feições dela que estava acontecendo alguma coisa. Ela perguntou: você comeu alguma coisa? Eu falei: olha, eu não comi, mas só vomitei. Então, ao contrário. Ela falou: não, porque você está indo para cirurgia de emergência. Por quê? Estava com umas pedrinhas do lado no rim direito, umas pedronas no rim direito, umas pedrinhas no rim esquerdo. Uma dessas pedronas do rim direito tampou a bexiga e o líquido da bexiga já começou a envolver o rim, quer dizer, lá dentro do corpo aconteceu uma... Quando um desses buraquinhos se fecha, que ele tem que estar aberto, ele se fecha, é o que a gente fala na brachá de manhã: nekavim, nekavim, halolim, halolim. Deus me livre, quer dizer, um perigo de vida. E graças a Deus me mandaram a tempo para o centro cirúrgico, conseguiram resolver o problema, e daqui a 10 dias eu volto lá para fazer uma nova operação para tirar as outras pedrinhas. Mas nessa hora que eu estava indo para o centro cirúrgico, eu não sabia ao certo assim, eles iam conseguir resolver o problema ou não iam conseguir. E me senti entre, sendo que estava tendo um vazamento dentro do corpo, e esse vazamento poderia ocasionar o final do funcionamento do corpo. E já me aconteceu do carro pifar e eu ter que sair do carro, então já me senti nessa situação. Agora o corpo pifou, agora eu vou ter que sair, o que vai ser? E aí eu pensei na hora, eu estou escrevendo um livro sobre o Chumash desde 2016, estou mandando uma paraxá toda semana, coisas que eu próprio tiro do Zohar, do texto em aramaico mesmo, com todas as explicações profundas de todos os mefarshim, e Zohar com Perush Matok Medvash, e eu pego partes do Zohar e estou repassando elas em português, num português muito fácil para qualquer criança pequena. Em Israel, durante 18 anos, eu fui professor de Heider para crianças a partir de 3 aninhos de idade. Inclusive, o nosso curso de hebraico, no conteúdo exclusivo para os amigos da ONG, é um curso de hebraico para maternal. E é mais fácil para os adultos. Então, facilita para os adultos aqui no Brasil, que o brasileiro tem um pouco de dificuldade assim, em aprender essas letras em hebraico, a conseguir ler em hebraico. Então o curso para maternal é mais fácil para uma pessoa adulta do que o curso de adultos, né? Então, de qualquer maneira, desde 2016 eu vou traduzindo partes do Zohar e repassando elas num português fácil, por meio do nosso Centro da Cultura Judaica Newsletter. No começo, começou como ONG Torah Newsletter. A gente era ONG Torah do Vale, porque tínhamos a nossa central em Taubaté, no Vale do Paraíba. Depois nos tornamos Centro da Cultura Judaica, com a sede no Butantã. E meus pais faleceram, a gente está usando o lugar onde eles moravam. A casa estava desabando, mas desabando mesmo. Metade da casa estava desabando, metade não estava, mas também estava numa situação precária. A nossa diretora, Rivka Chaya, com o querido marido, nossa querida diretora Rivka Chaya, com o querido marido Hillel, o diretor das diretoras, eles foram os pioneiros, entraram lá pessoalmente, ficaram doentes 15 dias lá, mas eles conseguiram transformar aquele lugar no nosso Centro da Cultura Judaica. Então agora o newsletter chega como Centro da Cultura Judaica Newsletter. E desde 2016, então eu estou repassando essas partes do Zohar e do Arizal, do Ketuvei Arizal, num português facinho, explicando bem explicadinho. E agora, se Deus quiser, vamos já lançar logo mais no término do Chumash Bereshit, no término do primeiro livro do Pentateuco, que é o Bereshit, que é o Gênesis,
vamos lançar o nosso primeiro livro. Aí eu pensei, estava me levando para o centro cirúrgico, eu falei, talvez isso lá em cima vai ser levado em conta, que eu ainda não editei os livros, então vou receber um desconto. Pensei nisso na hora, quer dizer, eu falei, mesmo que lá em cima é hotel de 5 estrelas, aqui embaixo é um mundo ruim, mas a gente está fazendo um trabalho, então a gente não pode fugir do meio, não pode escapar do trabalho. Mas na hora eu pensei nisso, na hora eu pensei, com certeza vão me dar uma prorrogação, porque não editei o livro ainda. E ainda fora o livro, ainda tem muito mais coisas que a gente tem que fazer. O Rebbe falou que nós somos a geração da Geulah. Então a gente tem que preparar o mundo para a Geulah, para a redenção final do nosso povo. E de qualquer maneira, porque eu estou contando isso para vocês, na hora que eu estava indo para o centro cirúrgico, eu pensei, talvez essa é uma hora de ida, mas não vai ser uma hora de volta, quer dizer, talvez eu estou indo para lá e Shalom Aleichem. Imaginei assim, está na mão de Hashem, não sei se eles conseguem resolver o vazamento lá dentro, não conseguem resolver, se aquele vazamento já causou o que tinha que causar e já ficou meio que irreversível ou ainda não. E sendo que eu não estava sabendo bem do assunto, eu imaginei, pode ser um caminho de ida daqui para o próximo mundo. E numa hora dessas, que a pessoa... numa hora dessas, uma hora de alegria, porque você fala, estou saindo do mundo pior para um mundo melhor. Eu entendi o Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele deixou no testamento dele que no dia que ele falecer, todo mundo tem que fazer uma festa. Porque ele está indo para um mundo melhor, para ele vai ficar melhor. Então, por que as pessoas têm que chorar? E ele ainda acrescentou que quem chorar no enterro dele, ele, Deus me livre, não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas assim, deixou bem claro que tem que ficar alegre de verdade. Então, aqui, o motivo que eu estou contando isso para vocês é para explicar esse caf pequenininho, que Abraão, quando ele foi chorar por Sará, por um lado ele chorou, a esposa dele, eles viveram juntos uma vida inteira. Ela era a prima dele, a esposa dele, eles eram marido e mulher, mas assim, muito mais do que marido e mulher. Ela era uma profetisa acima do nível dele. E nós sabemos que Abraão e Sará, eles eram a retificação. Abraão era a retificação do nível Nefesh do Adão Arishon, e a Sará era a Havá. Então, na prática, assim, eles já são a reencarnação da mesma pessoa, do Adão e Eva. Então eles são mais do que um marido e mulher que viveu a vida inteira juntos, mas uma vida muito longa. E com tudo isso, agora ele ia ficar sozinho, agora ele ia ficar sem ela, agora ele estava se despedindo dela. Então, chorar ele chorou, mas ele não deu ênfase no choro, ele chorou pouquinho. E a Torá revela isso pra gente, que ele chorou pouquinho. E por que a Torá tem que revelar pra gente que ele chorou pouquinho? Porque isso tem a ver com a gente. A Torá não vai revelar para nós uma coisa que não tem a ver com o nosso trabalho divino. E a Torá revela pra gente que ele chorou só um pouquinho, para mostrar pra gente, olha, o principal não é chorar, o principal é fazer. Ela fez tudo o que precisava fazer, por isso que ela, com 100 anos, ela é comparada a uma mulher de 20 pecados, que ela não fez pecados, e é comparada, então, isso que é o principal aqui, isso que você tem que olhar. Quer dizer, graças a Deus a pessoa faleceu, mas as coisas ruins que ele fez, ele sofreu e apagou as coisas ruins que ele fez. As coisas boas que a gente faz não tem como apagar.
Então, as coisas ruins são apagadas pelos sofrimentos, que está escrito na Torá, olho por olho, dente por dente. Essa é uma linguagem aparentemente absurda, porque uma pessoa que entra numa festa e tira a dentadura e coloca dá para o guarda da festa guardar a dentadura dele e fala, agora se alguém mexer comigo eu dou soco na boca, vocês não podem fazer nada porque eu não tenho dentes, vão dar risada na cara dele, vão falar, não, você vai ter que pagar o implante, você vai ter que pagar os dias de trabalho que a pessoa perdeu, você vai ter que pagar indenização moral, tipo, a vergonha que a pessoa passou. E nesse caso, Deus me livre, quando a gente está falando aqui sobre uma coisa mais simples possível, como a Torá fala, então, dente por dente, se não é dente por dente, para te mostrar uma coisa, que o máximo que vai te acontecer de ruim é o que você fez de ruim, e nem 1 milímetro a mais do que isso, dente por dente, olho por olho. Quer dizer, não vai ser dente por olho ou olho por dente. O que a gente fez de errado, a gente vai ganhar só até o que a gente fez de errado e nada mais do que isso. Vai ser só dente por dente e não olho por dente. E por isso que a Torá traz essa expressão, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, somente a coisa errada que a pessoa fez, ele vai sofrer para retificar ela e nada mais do que isso. Não tem castigo eterno. Não tem acréscimo no castigo. O castigo é só até o nível do que a pessoa fez. Então, por isso que a Torá fala, se a pessoa assassinou, é pena de morte. Se ele roubou, ele paga a multa. A multa pelo roubo já não é uma pena de morte. E daí para frente. Ou seja, isso que na idolatria, no cristianismo, eles dão um ênfase para o lado ruim, tipo, eles veneram a maldade, eles veneram a ruindade, eles inventaram, lá pegaram um conceito judaico de inferno que é limitado para 12 meses e ninguém fica lá 12 meses, pegaram esse conceito judaico e já inventaram disso inferno eterno, eles veneram o sofrimento. E os europeus, eles têm essa quedinha para venerar os sofrimentos. Aquelas músicas tristes, aquelas histórias tristes, eles têm essa quedinha pelo sofrimento, eles gostam de um pouquinho de depressão, eles gostam de sofrer. Por causa que a mentalidade europeia é essa, quando eles deturparam nossa religião, eles transformaram nossa religião na idolatria deles, e isso que eles já tinham deturpado a idolatria dos gregos, os italianos antigos, eles já tinham deturpado a idolatria dos gregos, depois pegaram nossa religião, fizeram uma fusão de uma pequena parte da nossa religião, que é o Pentateuco e livros de profetas judeus, fizeram fusão disso com a mitologia deles, deturparam mais ainda a mitologia dos gregos, inventaram o cristianismo, que é uma idolatria moderna, tipo. E esse cristianismo, como diz o Rambam dá um psaque que cristianismo é idolatria, e não adianta falar que tiraram aí, deram uma maquiada, tiraram cruzes, tiraram santos, e já a base do cristianismo é uma trindade, mas o principal do cristianismo é que toda a mentalidade lá leva a pessoa a chorar, vamos dizer assim, leva a pessoa a ter essa sensação de que ele fez errado, de que ele... Deus me lembra que o que está esperando ele lá no próximo mundo, vai saber o que é. Então, é claro que uma pessoa que vive uma vida dessas, que está imaginando assim que esse mundo está ruim e o próximo é pior, uma pessoa dessas, é claro que ele vai imaginar, alguém falece na família dele, tipo Avraham e Sarah. A Sara faleceu, na opinião dessa pessoa, Avraham devia estar chorando a vida inteira, devia estar morrendo de depressão. Mas ao contrário, a Torá vem falar pra gente, seja humano, sua esposa faleceu, você tem que chorar, não tem o que fazer. Era sua esposa durante a vida inteira, chorar você vai chorar, mas não dá o ênfase no choro, chora pouquinho.
Por quê? Porque na hora que você está chorando, você tem que se lembrar, você tem que tirar a legitimidade desse choro. Na hora que você está chorando, você tem que se lembrar daquele caf pequenininho. Você tem que se lembrar que o que ela fez de errado nesse mundo, ela sofreu e apagou. O que ela fez de certo, não tem como apagar. E que agora ela está indo, por causa disso, ela está indo para um mundo melhor. Tem que se lembrar do caf, do 20, e que aquele caf é pequenininho, que ela não tinha, que ela tinha pouca coisa errada que ela fez, isso já se apagou. Isso não foi nem considerado, porque ela fez a maioria, 99% das coisas que a gente faz é por ignorância, é sem saber que a gente está fazendo a coisa errada, então isso já reduz a gravidade da coisa. E aí a gente sofre um pouco, que todo mundo sofre. Apaga o que a gente fez de errado. O principal não é o que a gente fez de errado, o principal é o que a gente fez de certo. Isso que a gente fez de certo não tem como apagar. Isso a gente recebe no próximo mundo. A gente recebe hotel de 5 estrelas, é brincadeirinha para falar o que é um baixo paraíso. 1 hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. E isso tudo porque a gente chama de hotel de 5 estrelas, porque a gente só espera lá para quando tiver aqui nesse mundo a ressurreição dos mortos. E aí a alma volta para o mundo, mas aí esse mundo aqui já vai ser mais alto paraíso do que o alto paraíso. Aí o corpo que ressuscita já vai ser o lado espiritual do corpo material, que ele é do Olam Atol, do mundo do Tol, que o nosso corpo material, o DNA dele está acima da nossa alma divina, mas ele é acessório, ele não tem uma identidade própria. Ele se torna uma coisa só com a gente. A nossa alma animal também, o DNA dela está acima da nossa alma divina, mas ela também não tem uma identidade própria. Então, novamente, a gente vai se revestir na alma animal, novamente a gente vai se revestir no corpo, e o nosso corpo e a nossa alma animal, que eles não têm identidade própria, mas quando a gente se reveste neles, eles se tornam uma coisa só com a gente, eles recebem a nossa identidade. E aí a gente vai poder usufruir do mundo da ressurreição por meio do nosso corpo, por meio da nossa alma animal, que a gente não teria. A alma divina, ela surge no Chokhmah de Atzilut. E a revelação que vai ter no futuro vai ser do Keter de Atzilut, que está acima do DNA da nossa alma divina. Então a gente vai precisar da nossa alma animal, a gente vai precisar do nosso corpo para usufruir das revelações do futuro. E sendo que um prazer contínuo, ele deixa de ser um prazer, a pessoa se acostuma. Então está escrito Tzadikim Eilem Menuchai, Chum Echail Echail. O mundo futuro é um mundo que ele não tem descanso. A gente sempre vai subir de melhor para melhor. Vai ser infinitamente melhor. Então quando a pessoa sai desse mundo, ele já vai para o mundo melhor e já vai esperar lá o melhor dos melhores. A gente tem que chorar, nós somos seres humanos, mas chorar um pouquinho, porque a tristeza, ela é um gatilho para a depressão, e a depressão, Deus me livre, é doença. Então, se até com Abraão Avinu a gente já aprende que se a gente vai chorar, a gente chora um pouquinho só, então quanto mais hoje, que nós somos geração de depressão. E hoje, Deus me livre, se a gente abre uma portinha de nada para tristeza, aí Deus me livre, já as portas do hospício já se abrem para nós, Deus me livre. Então, por causa disso, pega leve com a tristeza. Na hora que chegar a tristeza, o pensamento ruim, fala para ele, chora, dá um peteleco, tira ele da cabeça
Só deixa bons pensamentos. Pensamento ruim não pode ter espaço, você não pode hospedar um pensamento ruim. É uma amizade tóxica. Você tem que hospedar só pensamentos bons. Pensamento de tristeza, chora, dá um peteleco, tira ele da cabeça, toca a vida para frente, se lembra que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Isso você deixa na sua cabeça, só se foca nisso. Bekolto, Vatzlacha, Briut, Panasá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita alegria. Bekolto.